Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos e também agradecer também ao Dr. José Grangeiro, né? E agora nós vamos iniciar algumas perguntas. Doutor José, o senhor poderia... Isso. Seja Olá, muito bem-vindo. Boa tarde. Podemos iniciar as perguntas? Sim. A primeira pergunta, né? A Agnes, né, Cândido Teixeira, ela agradece, né, a sua apresentação e ela trabalha, eu trabalho hoje com a síntese de nanocompósitos com nanopartículas de óxido de ferro para a hipertermia magnética. Gostaria de saber quais são as ferramentas de caracterização que o senhor acharia essenciais para analisar minhas nanopartículas, desde a morfologia até a sua capacidade para a hipertermia. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Luciano e toda a equipe do Congresso pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. E agradeço também a Agnes pela pergunta. Muito interessante e importante, né? Bem, Agnes, essas técnicas que eu acabei de mostrar, né, que a gravação acabou de mostrar, elas são adequadas para o seu propósito. Então, microscopia eletrônica, força atômica, ressonância nuclear magnética, todos eles são importantes para caracterizar esse tipo de produto. Mas, particularmente, a propriedade de hipertermia vai requerer algumas ferramentas adicionais. Por exemplo, espectrômetro de absorção de energia. É uma ferramenta que vai permitir medir a capacidade da partícula de gerar o calor quando exposta a um campo magnético. E isso é importante para um desfecho exigido quando o produto é para fins de saúde. Ele serve para definir a taxa de absorção específica. E isso é importante para registrar um produto se a aplicação for em saúde. Outra ferramenta importante é a calorimetria, o calorímetro. Vai medir o calor gerado pela nanopartícula magnética em função do campo magnético. Então, você pode estudar e buscar a melhor condição, otimizar o seu potencial produto de acordo com a finalidade que você deseja. O microscópio de transmissão, com certeza, é essencial para você avaliar a estrutura da sua nanopartícula. A própria ressonância nuclear magnética, ela é auxiliar nesse processo e ela ajuda a determinar o tempo de relaxividade da nanopartícula, através da medição dos relaxamento de prótons em imagens geradas pela ressonância. Tá? Esse conjunto ele vai te dar informações físico-químicas importantes do seu material. Agora, não para aí. Se a sua aplicação visa tratar alguma doença, os testes in vitro e in vivo são essenciais. Você precisa determinar a citotoxicidade, genotoxicidade. Pensando na área de saúde humana, é fundamental definir-se a segurança do material e, em seguida, a sua eficácia. Eu quero destacar, e recentemente num evento organizado pelo MCTI, lá no LN Nano, em Campinas, no CNPEM, sobre o Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia, o CISNANO, discutimos muito essa questão. O cientista, ele está muitas vezes preocupado em publicar o artigo científico. Excelente, é necessário. Porém, se nós almejamos um produto na prateleira, eu tenho que olhar para o regulador. Eu tenho que olhar para aquele tipo de produto, o que é exigido para o registro daquele produto. Se não tiver exigência alguma, tudo bem, vida que segue. Mas se ele tiver um direcionamento, por exemplo, para pesticida, tenho que olhar quais são as exigências do IBAMA. Se eu penso em colocar para a saúde humana, tenho que olhar a exigência da Anvisa. Então, muitas vezes, o produto está pronto, vai-se buscar o registro e o cientista descobre que faltam muitos testes
não realizados. Embora tenha publicado vários artigos, tenha depositado patente, isso não vai resolver a necessidade regulatória. Então, muita atenção para essas exigências, se você almeja um produto na área de saúde, particularmente. Excelente. A próxima pergunta, Cauane Andressa Flack. Como a nanotecnologia para auxiliar no tratamento de bactérias e gênios de resistência em antibiótico em plantas de tratamento de águas e efluentes? Ok. Obrigado, Cauane, pela pergunta também. Vamos ver se eu consigo trazer alguma informação relevante para você aqui nessa história. Bom, nós estamos pensando em tratar a água, né? A melhorar a qualidade da água. Uma aplicação importante é o desenvolvimento de nanopartículas com capacidade antimicrobiana, que você possa usar para diminuir a carga bacteriana daquele efluente. E aí já uma conexão, né? Se ela for magnética, quem sabe há um sistema de recuperação e você ainda pode reutilizar o material depois de algum processamento, tá? Outra função, outra maneira seria funcionalizar essas bactérias de forma que ela possa ter uma eficiência maior nesse papel antimicrobiano, destinar especificamente para algumas bactérias chaves em que você queira garantir a remoção. Para a questão da prevenção da disseminação de genes de resistência, a gente pode pensar aqui num sistema de efluente que vá ser filtrado por essas ferramentas de nanofiltração ou ultrafiltração que vão reter essas bactérias. É um sistema mais complexo, mais caro, depende do volume que você vai lidar. Mas são soluções que já existem, inclusive. Quando houver a formação de biofilme, também é importante a utilização de nanopartículas capazes de exercer uma atividade microbiana penetrando o biofilme. Muitas vezes a tubulação, os canos vão ficando aqueles agregados, muitas vezes gordurosos, e aí é preciso que a nanopartícula seja capaz de penetrar no biofilme e exercer o seu poder antimicrobiano. Assim, mais ou menos essa ideia que me vem à cabeça aqui. Excelente. A próxima pergunta, Luciano Paulino da Silva. Como as técnicas de nanobiocaracterização podem revolucionar o futuro do diagnóstico e tratamento de doenças? Pois é, né? Eu acho que o evento todo será, né, cheio de novidades justamente nesse aspecto. As palestras que antecederam mostraram bem isso e o potencial é incrível e nas mais diversas áreas. Pensa, aquele artigo do Rames que eu mostrei no início da apresentação, ele é de 21, mas ele mostra como de maneira muito rápida a nanobiotecnologia ajudou a desenvolver sistemas de diagnóstico para a Covid, auxiliou no desenvolvimento da vacina. Então, a área de diagnóstico, terapia e engenharia tecidual já estão sendo muito impactados pela nanobiotecnologia. Por exemplo, no desenvolvimento de biosensores, para mapear moléculas de interesse as mais variadas possível ou para se associar a moléculas com interesse terapêutico. É uma área muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos na rede Nanosaúde, coordenada pelo Alexandre Rossi, lá do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Uma das áreas que a gente vem trabalhando é a associação de nanomateriais, principalmente óxidos cerâmicos, em biotintas, em polímeros que possam ser utilizados para a impressão de scaffolds para a colocação de células. Inclusive, um resultado recente que nós temos, um polímero de ácido lático associado com uma fração de nanopartícula de hidroxiapatita, foi feita uma mistura, um compósito, isso foi extruído num arcabouço tridimensional todo poroso, e nós colocamos esferoides. São agregados de muitas células que não aderiram no fundo do poço, porque havia um revestimento de proteção, e elas formaram uma esfera de milhares de células ali dentro.
Quando esses esferoides encontraram a superfície do scaffold, as células saíam e começavam a povoar a superfície do scaffold. Por que isso é importante? Quem já trabalhou com bioengenharia tentando colocar a célula em suspensão no scaffold poroso, né? É redundante, o scaffold poroso é redundante. Mas colocar no scaffold, muitas células se perdiam porque ela não dava tempo de aderir, ela depositava no fundo da placa de cultivo. Essa é uma estratégia que pode auxiliar na entrega dessas células de uma maneira mais controlada e eficiente para o povoamento daquele material, visando a sua implantação. Inclusive, esse material, contendo células, foi implantado em defeitos críticos em crânio de ratos e promoveu uma excelente formação óssea, inclusive na região central da lesão. Então, um resultado que nos animou muito, e o próximo passo é melhorar o polímero. O polímero que nós usamos era muito rígido, não degradável, e se a gente quer engenharia tecidual, a gente não quer cicatrização, a gente quer regeneração. Então, é a hora e a vez das formulações com biotintas bioabsorvíveis, né, que possam, após um tempo, desaparecer e deixar só o tecido natural como ele era originalmente. Excelente. Próxima pergunta, Luciano Paulino da Silva. Quais são os avanços nas ferramentas de nanocaracterização que permitem o estudo preciso de nanomateriais? Pois é, Luciano, olha, essa pergunta é fantástica, né? E eu, assim, meio que vou ter que tirar um pouco o foco do equipamento. Os equipamentos são majoritariamente esses que a gente acabou mostrando, há muitos outros, mas esses particularmente, de uma maneira muito rápida, vêm sendo otimizados para cada vez melhorar a sua capacidade de detecção, com maior sensibilidade, com maior aumento no caso da microscopia, com acoplamento de ferramentas como a microscopia eletrônica de varredura, que tem lá o feixe de elétrons que corta a amostra, tira o pedacinho super fino, faz a microscopia de transmissão e ainda faz uma difração de raio-x. É absolutamente fantástico. Imagine isso fazendo lá no Sirius, com uma linha de luz especial. Agora, tudo isso depende de um arcabouço de qualidade. E aí eu vou destacar o seguinte, um laboratório pode ter o melhor equipamento do mundo, mas se ele não tiver um protocolo operacional padrão bem feito, testado, validado, não tem serventia que vai sair dali. É duro falar isso, mas é a verdade. Ainda mais importante que para uma determinada técnica de interesse que seja crítica para o trabalho, é muito relevante que o POP seja baseado numa norma de consenso internacional, ou pelo menos uma norma nacional, ou um regulamento editado por algum regulador. Por que isso? Para que aquele resultado seja comparável em qualquer outro lugar. Que a metodologia seja conhecida e aí eu posso comparar. Um dos grandes problemas que a nanobiotecnologia vive está relacionado às ciências da vida como um todo. É a crise de reprodutibilidade. O mesmo experimento feito por meia dúzia de grupos, muitas vezes o resultado não bate. Não chega, não tem um resultado único. Repetição do experimento não redunda nos mesmos resultados. E isso varia entre 50% e 90%, segundo os estudos publicados na Nature, há cerca de 7, 8 anos. Então, esse é um problema crítico. E aí, tem duas ferramentas. Então, são 3 aspectos fundamentais. Além do equipamento fantástico. Protocolo, sempre que possível baseado em norma, que se use um material de referência e, de preferência, certificado para calibrar esse equipamento, de maneira que eu possa comparar minha medida com qualquer outro lugar do mundo, e que a competência para a realização dessa análise seja atestada por um ensaio de proficiência. O que é isso? Um provedor de ensaio de proficiência, ensaio de competência, vamos dizer assim, manda uma amostra para o laboratório para um determinado tipo de medida, o laboratório executa, entrega o resultado e ele vai comparar com o valor
determinado para o material de referência certificado. Ou vai comparar com vários outros grupos e verificar a tendência das medidas. Com isso, o laboratório atesta para a sociedade, e aí, se ele está prestando serviço para uma empresa, ele atesta a competência em realizar aquele ensaio normatizado que vai atender uma demanda de algum regulador. Então, essa cadeia de qualidade ela é fundamental para a exatidão das medidas. A gente nunca consegue medir o valor verdadeiro. Então, quanto mais estreita for o nosso intervalo de confiança em torno de uma média, melhor, mais robusta é a decisão que eu tomo com base naquele resultado. Excelente. Temos mais um tempinho aí para algumas perguntas. Ok. Então, a Juliana Matos Araújo, estou desenvolvendo um produto, mas preciso obter uma boa eficiência de encapsulamento. Não estou conseguindo realizar essa análise por ICP-OS. Como posso obter esse resultado sem ser por ICP? Olha, Juliana, também obrigado pela pergunta, uma pergunta muito, muito prática, né? Vou tentar aqui ajudar um pouquinho, porque com as informações que você colocou, talvez eu não acerte exatamente no que você deseja. Mas, olha, de cara, pensaria na microscopia eletrônica de varredura, se possível com feixe de elétrons, para ver em profundidade e analisar esse revestimento que você busca executar na sua nanopartícula. Então, você certamente será capaz de, com essa abordagem, avaliar morfologia, dados dimensionais do seu material encapsulado, e aí, se você tem um alvo a atingir, né, uma determinada espessura, um determinado arranjo, essa estratégia vai utilizar. Pode ser que a espectroscopia de absorção UV visível, dependendo das características da sua nanopartícula e do seu revestimento, possa fornecer alguma informação sobre a eficiência desse encapsulamento. Você terá a informação antes e depois e vai comparar o impacto do encapsulamento ou do método e das condições de encapsulamento na intensidade de absorção em um determinado comprimento de onda ou a variação no espectro de absorção, aí depende. Outra ferramenta que é interessante para esse caso é o infravermelho, com o FTIR. Por quê? Você verificará, a partir da amostra não encapsulada, o efeito na alteração das bandas em função do encapsulamento. Muito provavelmente, a espessura do encapsulamento vai impactar na medida do FTIR. E, de novo, como nós estamos falando em aumentar, porque está encapsulando, está aumentando. O DLS é campeão, né? O DLS é o espalhamento de luz dinâmico que vai te dar a ideia do volume hidrodinâmico daquela nanopartícula. Ele vai te dar a ideia das cargas que estão associadas àquela estrutura. Aí você compara antes de encapsular e depois. Terá várias informações. Eu acho que se o seu material tiver aí, por exemplo, uma nanopartícula magnética e um revestimento polimérico, você vai nadar de braçada com esses brinquedos aqui. Lembrando dos protocolos, de preferência padronizados, tá? Excelente. Mais uma pergunta. Laila Carvalho. Boa tarde. Qual a melhor técnica para conseguir medir e visualizar uma nanofibrila de celulose bacteriana? Oi, Laila, bacana sua pergunta também, obrigado. Olha, se você quer visualizar, né, eu já partiria direto para a microscopia. Aí pensando em em três ferramentas, né? A de varredura, que você terá dados muito importantes, muito relevantes com relação à morfologia. Transmissão, você vai olhar por dentro, né? O interior. Você pode também utilizar a microscopia de força atômica, que é muito sensível e tem trazido, como eu mostrei ali numa dos slides, traz informações muito relevantes sobre não só a morfologia, mas sobre a resistência do material, por exemplo. Tá? O que mais? Acho que principalmente essas três seriam indicadas. Olha, outra técnica que talvez pudesse ser interessante, possa funcionar, utilizar a nanotomografia.
ou micro CT não vai dar certo, mas a nanotomografia, ela pode ajudar você a fazer imagens dessas nanofibrilas e reconstruir tridimensionalmente, e aí você monta, desmonta, vê por dentro, como aquele caso das bactérias que o pesquisador testou numa superfície antimicrobiana. Ok? Espero que dê certo. São muitas perguntas, sucesso total na palestra. Doutor José, vou fazer só mais uma pergunta, porque também daqui a pouco nós temos que encerrar, né? E as demais perguntas serão passadas para respostas, né? Então, a última é a Laísa Andrade de Paula. Gostaria de saber por que o congelamento rápido é necessário para preservar a estrutura de um nanomaterial. Um freezer normal colocaria a integridade do nanomaterial em risco? Oi, Laísa. Obrigado pela sua pergunta também. Olha, aqui é importante destacar que quando a gente fala nesse congelamento rápido, nós estamos falando de nitrogênio líquido, tá? Então, a nanopartícula metálica, realmente, ela não vai apresentar nenhuma alteração. Não preciso trabalhar com congelamento. Aqui, a técnica de congelamento ela está sendo utilizada no contexto de um teste in vitro. Por exemplo, as células interagiram com o nanomaterial. Eu quero entender onde, se esse nanomaterial translocou de fora para dentro da célula, onde que ele parou, como ele está organizado, como está estruturado. Na microscopia eletrônica, há um processamento químico dessas amostras biológicas, sejam células cultivadas in vitro, seja amostra de tecido retirado de um modelo experimental em vivo. É processado quimicamente. O processamento químico ele pode levar a alterações da estrutura celular que envolve ou que está com a qual a nanopartícula está em contato. É a preocupação com esse tecido que nos leva ao congelamento rápido. O congelamento rápido, ele vai, com o nitrogênio líquido, ele vai paralisar tudo e a microfratura trará uma percepção mais realista de como estão as estruturas em termos de dimensão, em termos de posicionamento. Então, faz uma diferença muito grande esse tipo de análise. E um avanço, a gente recentemente publicou um trabalho nessa linha, mas foi feito lá em Michigan, a microscopia eletrônica de transmissão num fluido, no líquido. Então, aí não tem nem processamento, nem congelamento, nada. A amostra, aí são células isoladas ou são as nanopartículas submetidas ou expostas a uma solução contendo proteínas, soro, meio de cultura, e aí dá para você avaliar como que as coronas se associam com as nanopartículas. Então, essa é outra forma também de olhar em detalhes mais realisticamente. Espero que tenha ajudado. Muito. Todas as respostas excelentes, maravilhosas, né? E muitas perguntas aqui, como eu disse, sucesso total, né? Obrigado. Muitas pessoas aqui gostariam de continuar, mas lembrando que nós temos as salas de convivência, né? Então, poderiam migrar para a sala de convivência e ali tirar algumas dúvidas, se possível, né? E é um momento também importante de interação. Lembrando também que as salas são nanobio e aí, né? E também temos a sala dos nanojogos, né? Mas essa sala de convivência é em um momento, uma oportunidade bem importante de interação, né? Inclusive para tirar dúvidas, parcerias, né? E é isso. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao doutor José Grangeiro, excelente apresentação, gratidão, né, por vir aqui, né, prestigiar, né, o nosso congresso, e gratidão a todos que ficaram aqui até agora, e lembrando que as atividades ainda continuam e temos as salas também de convivência. Parabéns, muito obrigado. Um abraço a todos aí. Ótimo congresso. Tchau. Obrigada, tudo de bom a todos. E vamos manter ainda que nós temos muita coisa ainda boa, ainda hoje para fazer.